À medida que o conflito entre Estados Unidos e Irã continua escalando no Oriente Médio, líderes globais de grandes empresas de investimentos e líderes políticos globais se mostram desesperados com os possíveis impactos que esse conflito pode gerar na economia global no longo prazo. E a percepção atual é de que Donald Trump está perdido em relação às suas ações, em relação às suas decisões em torno desse conflito. E mais, a percepção desses líderes é de que os mercados estão negligenciando ou subestimando os impactos que esse conflito pode ter. Nos últimos dias a gente viu os mercados corrigindo de forma mais forte, o que parece ser um entendimento maior de que essa guerra pode durar mais tempo e que pode trazer grandes impactos na economia global, na economia real e nos mercados de investimento. É sobre tudo isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, mostrar um pouco da percepção desses líderes, da percepção do mercado em relação a esse conflito e quais são esses impactos e como que isso pode afetar o seu dinheiro, para que no final do vídeo você consiga investir do jeito certo, que é o meu foco aqui no canal. Pessoal, a gente está vivendo um dos momentos de maior tensão geopolítica, de incerteza nos mercados em muito tempo, muito provavelmente desde o Covid. Tem muito investidor que eu estou conversando nas últimas semanas que está completamente desesperado, completamente perdido, sem saber o que fazer, sem saber como proteger o seu patrimônio. Por isso eu deixo o convite aqui para você participar da análise gratuita de carteira. Não é apenas da sua carteira cripto, é da sua carteira global, de todos os seus investimentos. Se você quiser uma análise específica para sua carteira cripto, eu e meu time a gente faz. Se você quiser uma análise de toda a sua carteira com um direcionamento completo sobre o que fazer nesse momento, sobre como proteger o seu patrimônio e construir patrimônio de acordo com os próximos cenários, o que pode acontecer com o mercado daqui para frente, clica no primeiro link aqui embaixo, você vai cair nessa página aqui em que você vai clicar para receber a sua análise gratuita de carteira, preencher um formulário em menos de 2 minutos e vai cair no meu WhatsApp para marcar uma reunião comigo e com o meu time, receber esse feedback, receber esse direcionamento da sua carteira. Não fica perdido à toa e principalmente não seja complacente. Não fique sem fazer nada no momento em que está tudo caindo e fazer pouquíssimas movimentações na sua carteira pode garantir um retorno muito melhor no longo prazo, daqui 12, daqui 18 meses. Primeiro link aqui na descrição, você já preenche o formulário, cai no meu WhatsApp e a gente bate um papo 100% gratuito por lá. Agora vamos dar uma contextualização aqui sobre o que está acontecendo no cenário geopolítico e o que os grandes especialistas, os líderes globais estão falando, estão mostrando de preocupação em torno disso tudo. Estou gravando esse vídeo no dia 2 de abril, beleza? Quinta-feira. E ontem à noite, no dia 1º, o Trump ele fez um pronunciamento público que ele citou um pouco do seu posicionamento, ele abriu um pouco do seu posicionamento em relação à guerra. Eu trouxe aqui um resumo, bem resumido mesmo, bem simples, em relação a esse pronunciamento. Vou até traduzir aqui a tradução do Google mesmo para a gente conseguir ler juntos, tá? Primeiro, ele falou que a guerra com o Irã, ele acredita que durará mais 2 ou 3 semanas, o que foi um choque, o que foi um balde de água fria para os mercados que acreditavam que durante esse pronunciamento ele iria falar que estavam retirando as tropas ou que o seu objetivo foi completado dos Estados Unidos no Irã. Não é o caso, ele falou que existem mais objetivos que precisam ser realizados durante esse conflito. Disse que os Estados Unidos atacarão usinas de energia iranianas, ou seja, destruir infraestrutura civil e infraestrutura energética iraniana se nenhum acordo for alcançado com o Irã. Os principais objetivos estratégicos estão próximos de conclusão no Irã. Um desses principais objetivos seria justamente atacar os facilities, né, as instalações nucleares do Irã, atrasar o progresso da indústria, o progresso científico nuclear do Irã e também destruir o regime, destruir as principais lideranças do regime corrente no Irã. Ele deixa claro aqui que o objetivo nunca foi tomar o Irã e fazer a mudança do regime. O que é um ponto importante, tá? Não adianta você atacar o país, destruir toda a infraestrutura energética nuclear e não ter uma mudança de regime. Isso faz com que o país se torne cada vez mais fundamentalista em torno da sua religião e em torno principalmente da represália contra o Ocidente e contra os Estados Unidos. É uma atitude que faz com que isso volte contra você de forma mais forte, mais relevante, mais para frente. É uma atitude, é uma medida paliativa e não definitiva.
O quarto ponto aqui que o Trump disse foi que eles levarão o Irã de volta à idade da pedra a nível de destruição de infraestrutura do país, caso um acordo não seja atingido, uma ameaça bem grave aqui em relação ao Irã, e que os Estados Unidos não importarão petróleo do Estreito de Hormuz no futuro. Esse é um ponto que o Trump vem batendo bastante na tecla. A autossuficiência energética dos Estados Unidos para que ele não dependa do petróleo do Oriente Médio, para que ele não dependa do petróleo do Irã. O próprio Estados Unidos hoje, ele importa pouquíssimo petróleo do Irã. O principal importador de petróleo do Irã hoje, que mais está sofrendo com essa crise energética, é a China. Então esse é um ponto que sim joga a favor dos Estados Unidos, joga contra a China, joga contra a Europa principalmente. Ele cita aqui também que a marinha do Irã acabou e sua força aérea está em ruínas. Bem especulativo, tá? Outros estudos mostram que o arsenal bélico do Irã ele foi pouquíssimo utilizado e que o Irã tem muita bala na agulha ainda para uma guerra bem prolongada e de fato a gente sabe que o Irã ele possui um arsenal bélico bem amplo e que está sendo alimentado há muitos anos. Esse discurso ele veio logo em seguida de um discurso também do presidente do Irã, em que ele teve uma postura muito mais, eu vou dizer, consciente, muito mais equilibrada do que o Trump, no sentido de quem diz que não foram eles que procuraram a guerra, quem procurou a guerra foram os Estados Unidos e que eles estão fazendo de tudo para não prolongar esse conflito. Pelo contrário, eles estão apenas se defendendo com o que tem. Aqui eu não estou dando a minha opinião, estou apenas citando a forma como os dois lados estão se posicionando, se pronunciando dentro desse conflito. Acho que não é a minha propriedade dar opinião aqui sobre quem está certo ou quem está errado. Mas os pontos citados aqui pelo presidente do Irã foi: o Irã não tem nenhuma inimizade contra nenhuma outra ação, nenhuma outra nação, inclusive Estados Unidos, Europa ou países vizinhos, como quem diz, cara, a gente não tem nada contra vocês, tá? As recentes ações dos Estados Unidos são agressões contra civis e infraestrutura civil do Irã, criando instabilidade global a longo prazo, infraestrutura energética também. No vídeo que eu fiz nessa semana, no penúltimo vídeo aqui no canal, eu falo sobre como as projeções são de que o fluxo de petróleo no Estreito de Hormuz ele demore para normalizar justamente por conta desse prejuízo que teve a infraestrutura energética na região. 3. O que o Irã fez e vai continuar a fazer uma resposta de legítima defesa. Esse foi o ponto que eu citei aqui no começo. Toda a narrativa do Irã está sendo de que eles estão apenas se defendendo contra os ataques dos Estados Unidos. O Trump usa como desculpa, desde o início da guerra, a questão nuclear, tá? Desarmar o programa nuclear iraniano, atrasar o programa nuclear iraniano, porque o Irã saiu do acordo nuclear. Dizendo que, segundo o Irã, que a decisão de retirar o Irã do acordo nuclear foi uma decisão tomada pelo governo dos Estados Unidos. E por fim, eles citam que continuar com o conflito é o mais custoso e inútil que pode ser feito agora. Como que diz, nós queremos acabar com esse conflito desde que vocês parem de nos atacar. E o curioso aqui é que a gente pode argumentar que cada um tá jogando com as narrativas que tem, e como eu falei, não vale a pena entrar numa discussão de quem tá certo e quem tá errado. Mas é interessante a gente analisar principalmente a opinião pública e a opinião de líderes globais de investimentos e líderes políticos para a gente entender bem como que isso daqui pode afetar os mercados e pode afetar principalmente algo muito importante, o capital político de Donald Trump. Porque vale a pena lembrar aqui que uma das promessas de campanha do Trump foi: não entrarei em mais nenhuma guerra, não iniciarei mais nenhuma guerra, nenhum conflito que seja custoso para os Estados Unidos. E por mais que o Trump diga que iniciar esse conflito foi algo inevitável, essa não é a percepção pública, tá? A aprovação do Trump, ela atingiu o menor valor da história do primeiro mandato no momento atual que a gente está, de um presidente americano perdendo para a aprovação de Joe Biden e perdendo para a aprovação do primeiro mandato do Trump lá em 2017. Então, uma queda muito grande da aprovação do presidente Trump, com uma queda mais recente, muito por conta justamente do início do conflito contra o Irã. Então, a própria opinião pública do americano está contra essa tomada de decisão, está contra essas decisões em torno da guerra. E quando a gente ouve algumas figuras importantes do mercado, a gente consegue também perceber que está todo mundo contra esse conflito e muito preocupado,
Preocupado não, tá todo mundo muito desesperado sobre o que esse conflito pode causar na economia global e nos mercados. Larry Fink recentemente ele deu uma entrevista bem legal na BBC que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente discutir, para a gente ouvir e discutir e entender muito bem essa visão em relação à guerra, em relação a esse conflito. See a year from now oil at $40 a barrel, or get it above $150 a barrel. We have two very extreme outcomes. Ele diz aqui que se daqui a um ano o barril de dólar estiver acima de $150, ele vê dois resultados muito extremos, tá? Duas consequências muito extremas. Lembrando que agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o barril do petróleo está acima de $110, uma alta muito relevante nas últimas 24 horas, depois das últimas falas, depois do último pronunciamento do Trump. And in my conversations throughout the world with the U.S. government and all that, to me, everybody has to recognize there's not going to be an outcome that's somewhere in the middle. It's going to either be two extremes. Não vai ter meio termo. Qualquer coisa que aconteça daqui para frente vão ser dois extremos. A country that can be accepted by the international community. Can Iran be a country that participates in the world again? And if that outcome occurred, then you're going to have the Iranian oil back into the marketplace, alongside with the growth of the Venezuelan oil, and you could paint a picture where oil prices could be lower than they were prior to the Iranian war. If there's a cessation of war. Ele diz aqui, será que o Irã ele poderá ser, depois desse conflito, aceito pela comunidade internacional, pelo mercado internacional, como uma nação, como um governo confiável? Se isso acontecer, o petróleo iraniano ele entra de volta para o mercado, ele passa a fazer parte, a ser comercializado no mundo todo, não apenas com a China, que é uma aliada do Irã, e a gente consegue ver um cenário em que o preço do petróleo volta para um patamar abaixo do que estava antes do conflito. E isso caso a gente tenha um resultado ok, um resultado positivo para o final da guerra e principalmente a comunidade internacional ou até mesmo uma mudança de regime no Irã, fazendo com que esse novo Irã seja um Irã mais conectado com o mercado global, o que nós sabemos que é um outcome, um resultado bem improvável. Yet Iran remains a threat to trade, a threat to the Straits of Hormuz. Then I would argue that we could have years of above $100, closer to $150 oil. What happens to the global economy if that happens? How do we see it? Aqui ele fala, se a gente tiver um final da guerra com o Irã continuando sendo uma ameaça e sendo visto como uma ameaça à economia, aos outros países, ao mundo como um todo, a gente vai ver o petróleo por anos acima de 100, próximo de $150. Closer to $150 oil. What happens to the global economy if that happens? How do we see it? We'll have global recession. The US is essentially energy independent. E aqui o entrevistador pergunta, o que acontece com a economia global se a gente ter esse resultado, se isso acontecer? E ele responde, a gente vai ver uma recessão global. Agora vamos ouvir aqui uma entrevista feita com a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, em relação também aos possíveis impactos aqui do conflito. We are facing a real shock that is probably beyond what we can imagine at the moment. I would agree with that. Primeiro ponto, ela fala, a gente está vivendo um grande choque que está muito além do que a gente pode imaginar no momento. I look at financial markets and I think there's some kind of cognitive dissonance going on. Do you think? Ela fala, eu concordo. A entrevistadora fala, eu concordo. E olhando para os mercados de investimento, eu vejo uma dissonância cognitiva muito grande no momento. Parece que, tá todo mundo super otimista. É isso mesmo? There is just a sort of blind optimism that somehow Otimismo cego, ela fala. Go back to normal and people are going to suddenly wake up, or will it be a gradual realization that there are going to be really significant consequences? Well, Ponto bem importante, ela fala, será que as pessoas vão do nada acordar ou vai ter uma realização, um entendimento gradual de que nós teremos grandes consequências? Isso é bem interessante, né? Porque a gente não viu um grande crash nos mercados. O que a gente está vendo são os mercados corrigindo aos poucos à medida que ele vai entendendo que esse conflito pode durar mais tempo. Parece que a gente está vendo esse segundo cenário. maybe they are overly optimistic and determined to stay optimistic in the hope that the positive scenario will materialize and we will be back to normal in relatively short time, which is not what the technical experts are telling us in terms of
capacity, extraction, refinery, distribution, because too much has already been damaged. And Perfeito. Isso aqui é um ponto que eu foquei bastante no último vídeo que eu fiz aqui no canal. A Christine Lagarde fala, olha, existe sim uma percepção geral de que tudo vai voltar ao normal assim que a guerra termina, mas isso não é o que os especialistas, os experts técnicos da indústria do petróleo nos dizem. Porque quando a gente fala de distribuição, refino, extração, muito dano já foi feito. Dano onde? Na infraestrutura do Oriente Médio. Então, o impacto na oferta do petróleo, no déficit de oferta, ele tende a durar mais tempo. Por isso que mesmo que a guerra acabe agora, a normalização do preço do petróleo não é imediata. Isso é um ponto que eu foquei bastante nos últimos vídeos aqui, que é muito importante a gente entender. there is no way that it can be restored in a matter of months. Most people are actually talking about years. What I think might also happen, because we've experienced it, is that you understand the actual consequences gradually as you read through the facts, the supply chain consequences, the kind of raw materials that is critically important for a particular manufacturing. I'll give you an example. Helium, which transits through the Strait of Hormuz, is critically important for microchips. Well, unless you figured that out, you're not certain that there will be instant or very relatively quick consequences on the cost of microchips because of the rarity that will result from not having available one of the raw materials. And I think this is a crisis where we are learning almost bit by bit, day by day, what the actual consequences will be. Perfeito, ela fala aqui que a gente está aprendendo dia após dia quais serão as reais consequências desse conflito e cita um exemplo legal. Eu compartilhei uma análise sobre isso no meu Instagram, inclusive, você pode pesquisar sobre o meu nome lá no Instagram que você vai achar meu perfil no Instagram, sobre o hélio. O hélio é um gás que ele é utilizado na indústria de microchips e também boa parte da produção e do escoamento, da distribuição do hélio é feito pelo Estreito de Hormuz, então está atingindo até mesmo a indústria de microchips e muito provavelmente a indústria da inteligência artificial de GPUs em breve. E por fim, para não terminar o vídeo de hoje aqui com um cenário, com uma visão mais caótica de que o mundo vai acabar e que essa guerra aqui vai fazer com que todos os mercados entrem em uma depressão e que a gente viva uma super recessão mundial em breve, eu queria passar um pouco do cenário mais otimista, que é o cenário mais positivo possível para a gente ver daqui para frente e que traria algum alívio de curto prazo para os mercados. Não neutralizaria os impactos de longo prazo na economia real, principalmente no petróleo, por conta do conflito, mas que é o outcome, é o resultado mais agradável que a gente pode esperar, que a gente pode torcer para que aconteça no momento. Recentemente, o Donald Trump ele fez uma postagem falando sobre, que deu uma esperança, na verdade, de que os Estados Unidos poderiam se afastar desse conflito, tá? Nessa postagem ele fala, para todos os países que estão sem combustível de aviação, né, por causa do Estreito de Hormuz, como o Reino Unido, que se recusou a se envolver no ataque ao Irã, eu tenho uma sugestão para você. Primeiro, compra dos Estados Unidos, a gente tem um monte, justamente ele jogando essa questão da autossuficiência energética dos Estados Unidos a favor deles. E segundo, constrói alguma coragem atrasada, crie vergonha na cara, no bom e velho português, vai até o Estreito de Hormuz e apenas pegue o petróleo para você. Vocês precisam começar a aprender a lutar por vocês mesmos, a se defender. Os Estados Unidos não vai estar aqui para te ajudar sempre, assim como vocês nunca estiveram por nós. O Irã já foi essencialmente dizimado. A parte mais difícil já foi feita. Vai pegar o seu petróleo, o presidente Donald Trump. Então, o que o Trump está falando aqui aumentou bastante a expectativa do mercado de que ele, de fato, se retirasse da guerra e jogasse a responsabilidade para outras nações, para a Europa, principalmente. Olha, eu fui lá, destruí boa parte da indústria nuclear iraniana, destruí o regime. Vocês querem petróleo de volta? Eu não preciso. Pega lá o petróleo para vocês e se virem. E por que eu tô falando aqui que esse tweet ele abre espaço para que a gente tenha um desenrolar positivo da guerra daqui para frente? O Balaji, que é um investidor bem conhecido também, fez um comentário muito bom sobre esse tweet do Trump, tá? E ele fala que, em relação na visão dele, essa pode ser a saída que o mundo precisa, né? Os Estados Unidos se afastar da guerra e deixar com que a Europa, com que qualquer outro país que tenha interesse se resolva com o Irã. E ele fala que a gente pode considerar isso daqui o melhor resultado para todos, dadas as circunstâncias. De uma perspectiva do Trump, dos
Estados Unidos, se o Trump declarar vitória e seguir em frente, os Estados Unidos não desperdiçarão ainda mais sangue e recursos no Oriente Médio, não invadirão o Irã, também não assumirão toda a culpa pela atual crise global na cadeia de suprimentos. Então, do ponto de vista de imagem, de reputação, seria o melhor a se fazer para os Estados Unidos. Simplesmente se retirarão e deixarão que cada um resolva a equação da segurança regional por si mesmo. Trump poderá dizer que cumpriu as duas promessas de campanha, impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear, mas também acabar com as guerras intermináveis do Oriente Médio. Então, de um ponto de vista dos Estados Unidos, falar que eles ganharam a guerra agora, se posicionar como vencedores, estou saindo porque meus objetivos foram conquistados, seria a melhor decisão possível no momento, tá? Da perspectiva de Israel, o Irã demonstrou ser bastante hostil aos seus vizinhos e suas forças armadas foram substancialmente enfraquecidas. Parar agora é bom, caso contrário, há o perigo de uma reação exagerada ao dia 7 de outubro, assim como os americanos reagiram exageradamente ao 7 de setembro. É justamente o que a gente falou sobre esse conflito, ele não alimentar o viés fundamentalista e terrorista dos extremistas do Irã. Israel pode se dar por vencido e considerar isso uma vitória, porque após a retirada dos Estados Unidos, o Irã terá muito menos desculpa para se manter o estreito como refém. Então a ideia é, os Estados Unidos saem do conflito, o Irã reabre o estreito de Hormuz, porque ele não vai ter mais desculpa para manter o estreito fechado, e isso ajuda muito na normalização da oferta do petróleo. Olhando para o lado do Irã aqui, da perspectiva da diáspora iraniana, infelizmente é claro que a guerra atual não resultará em liberalização. Isso significa fim do regime extremista atual no Irã. Mais ataques empurrariam o Irã ainda mais para o fundamentalismo, esse é o ponto que eu venho reforçando, tornando ainda mais difícil uma eventual reforma liberal no país. Se você quer mudar o regime, quer fazer uma reforma liberal, tirar o país do fundamentalismo, a pior coisa que você pode fazer é tacar bomba na cabeça de civil. Os caras lá já estão muito acostumados a odiar americano. Você não precisa atacar mais ainda, bombardear mais ainda os fundamentalistas. Da perspectiva do povo iraniano, que tanto sofre, terminar a guerra agora também salvaria inúmeras vidas. Caso contrário, eles serão atingidos por fogo amigo e recrutados pelo regime para lutar pelo fundamentalismo. Por fim, pela perspectiva mundial, assim que os Estados Unidos declararem vitória e voltarem para casa, uma pressão diplomática substancial será exercida sobre o Irã para que ele simplesmente abra o estreito e permita a passagem dos navios. A liderança iraniana demonstrou, surpreendentemente, que se importa com a opinião pública global e seria responsabilizada pelo sofrimento de bilhões de pessoas se o estreito permanecer bloqueado. Resumindo aqui, o melhor a se fazer de um ponto de vista global é a gente ver os Estados Unidos encerrando esse conflito, se dando como vitorioso e não levando isso à frente. Não tem nenhum outcome, não tem nenhum resultado positivo em estender essa guerra por mais 1 ou 2 semanas. É Estreito de Hormuz continuando fechado, mercados incertos, choque no preço do petróleo, infraestrutura do petróleo sendo dizimada para longo prazo, o que é péssimo, e mais alimento, mais munição para o fundamentalismo no Irã, que tende a reagir também desproporcionalmente, e do lado do presidente Trump, mais queda de popularidade. Enquanto todos os líderes globais estão desesperados e o Trump parece perdido, o mercado fica no meio do caminho, sem saber o que fazer nesse momento e tentando alinhar um otimismo cego. Quero saber a sua opinião, sua visão em relação a tudo isso, comenta aqui embaixo. E se você tá sofrendo, tá estressado, tá perdendo sono com os seus investimentos em relação aos possíveis resultados desse conflito, aqui embaixo, primeiro link na descrição, você cai no meu WhatsApp para receber uma consultoria completa de toda a sua carteira de investimentos por mim e pelo time de consultoria da Mercúrios. Não existe momento melhor para fazer essa análise de carteira, e se você já fez a sua análise cripto, faça de novo para receber uma análise e uma visão geral de todos os seus investimentos. Algo muito importante para fazer nesse momento, a gente treinou um time completo só para conseguir oferecer esse serviço gratuito aqui para vocês. Gostou do vídeo? Te ajudou de alguma forma? Comenta aqui embaixo, deixa o likezinho, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.